podem pensar que é a marinha, a salina é que faz o sal. Engano, é o marnoto que tem que dar as voltas. O meu pai foi marnoto toda a vida. E ele às vezes andava mais cansado e eu ia ajudá-lo. E eu pensava para mim, até aos meus 17 anos, não há marinha que me apanhe. Não é isto que eu quero, de maneira nenhuma. Porque era doloroso andar, os verões eram muito mais quentes, fazia-se muito mais sal, era trabalho duro. E eu ia ajudá-lo, sim senhor, e tal, mas pensava sempre que não. Até que tornei-me eletricista. Mas na eletricidade eu ganhava 3.600 escudos por mês. E achava que era pouco. Na altura, o meu pai, tu estás andas sempre com a ideia, porque ele era uma pessoa muito liberal, uma pessoa excepcional, e andas sempre com a ideia, queres ganhar mais, anda para a marinha com o resto de uma marinha. Eu fiquei pensativo, mas vou para aquela dureza. Pensei, bom, vou fazer 2 anos ou 3, porque na altura os moços, os empregados, ganhavam 60 contos numa safra. Eu lembro-me sempre disto, 60 contos numa safra. Safra de 5 meses. 5 a 6, não é? Mas 5 meses. E eu comecei a fazer contas assim, sim, porque não? Vou ganhar muito mais do que o que ganhava. Pronto, arrisquei. Fui o primeiro, fui o segundo. Gosto muito de dizer isto para não pensarem lá que há supers. Chorei muito, sem ninguém ver, que era muito duro. Mas foi-se metendo no sangue, se calhar porque o meu pai também era. Se calhar. E assim continuei e assim fiquei. E fiquei por aqui, como marnoto. Começamos pela velha, ou na nossa gíria é parte de baixo da velha, que são os cristalizadores, parte de cima da velha, que é onde dá a água para o cristalizador. A seguir temos a nova, parte de baixo da nova, parte de cima da nova, exatamente como aqui. Portanto, o que faz sal são esta parte e é a terceira, os terceiros. Todos os outros, depois temos as cabeceiras, os depósitos, os talhos, subcabeceiras, caldeiros, aljibés, que é o que já lá está encostado, e o viveiro, que é o tanque, que é ali que se toma a água para depois vir distribuída para baixo. Sempre controlado por nós, por marnoto. Se não houvesse aqueles compartimentos, se a água viesse direta, não havia hipótese. Ela podia, ao passar ali nos terrenos secos, de 2 graus, podia chegar aqui abaixo com 4, mas são precisos 25. Por isso, todo este tratamento que se faz, rapa-se, vai ao sol, o terreno já está ensalitrado e depois leva nova água, volta a apurar mais 2 ou 3 ou 4 graus e o mesmo acontece todos os dias por ali abaixo. É fazer apuramento para chegar a partir dos 25. Por isso mesmo é só lá para julho é que se faz. Bom, isto, quando vem o inverno, depois da safra do verão acabar, enche-se de água. As chuvas vão caindo, nós próprios também lhe metemos alguma água para baixo, para a água salgada, porque é mais pesada, fica em baixo, para proteger o terreno sempre. Porque se esperarmos que a água da chuva enche, é água doce. E depois vai adocicar o terreno e... Então, como o viveiro lá em cima é um tanque muito grande que dá água para aí abaixo, porque tem desnível, metemos alguma água para cobrir e proteger, depois as chuvas vão enchendo. Entretanto, temos uma bomba, que é chamada bomba de tubo, que é ali no fundo. Quando o inverno acaba e vamos começar a safra, retiramos a água para ali, para aquele tubo. O que andamos a fazer, que é rapar, chama-se estrangeiro. Na nossa gíria, estamos a estrangeiro, a fazer a limpeza. Agora, o funcionamento, rapamos isto, a lama sai fora, vai ao sol, na velha e depois na nova, que é a terceira peça, que é onde faz o sal, são os cristalizadores. Depois a água há de vir, temos de tomar água e metemos água novamente depois de seco, 7, 8, 10 dias, quando estiver sequinho o terreno, voltamos a meter água e começamos a preparar a parte de cima. Depois há o apuramento das águas. Temos que voltar a tirar, temos que voltar a limpar porque nunca fica completamente limpo, fica sempre alguma lama, não deixamos secar muito ao princípio e vamos sempre rapando e vamos sempre apurando as águas até termos salinidade suficiente, água com salinidade suficiente para começar a fazer sal. No final,
Os cristalizadores são postos em seco novamente e devem levar pelo menos 10 dias de sol, 8 a 10 dias de sol. É a última água, deixa-se secar o terreno já está mais limpo, está tudo limpo, já levou 2 ou 3 vezes a limpeza, deixa-se secar, a água já está apurada em cima e então quando se larga para baixo para começar a fazer sal chama-se botadela. Antigamente areava-se, comprava-se, mandava-se vir areia, metia-se areia nos cristalizadores para o sal não agarrar. E nesse dia, era dia de acartar, era a cabeça, a canastra, a areia para os cristalizadores. E então íamos botar a marinha. Era o dia de festa principal do Marnoto, depois já conseguiu começar a fazer sal. Normalmente nesse dia havia sempre uma festarola grande. Eu lembro-me de ser pequenito, ir para a marinha do meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, todos. Ainda era longe, era uma caminhada longa lá para o meio da ria. E lembro-me de ser bacalhau com batatas e bagens, feita numa fogueira, aquele comer era tão bom. Portanto, era o dia de festa. E é claro, e depois os marnotes, e uns vizinhos iam ajudar os outros, porque naquele dia era muito duro, eles juntavam-se todos para um lado, 4 ou 5 para um lado, 4 ou 5 para o outro. Portanto, a botadela é isso mesmo, é o primeiro dia. Depois da botadela, leva a água, é quando começa a cristalizar. A partir desse dia, nesse dia normalmente não se mexe, depois todos os dias é bolida, porque com os galhos mexe-se o sal, para ele não agarrar ao terreno. Quando retiramos o sal chama-se quebrar, que é quando juntamos o sal ao meio em cada cristalizador. Quando puxamos para baixo para o tabuleiro do sal, chama-se rer. Depois é abrir o tabuleiro, emoirar, que é meter a água nas partes de cima dos cristalizadores, para o outro dia ter água. Essa água faz o apuramento para o outro dia estar pronta para vir para baixo. Não pode ter muito menos graduação do que aquela necessária, porque senão não cristaliza em baixo. E todos os dias se amanha o mandamento. O mandamento é esta parte de cima toda e todos os dias é água renovada. É uma rotina depois a fazer sal. Agora o Paulo, até quase sempre ele que o tira. Tira com um carro de mão e mete para cima da azeira. Mas antigamente era a canastra. A maior parte das marinhas, e assim como esta também chegou a acontecer, tem sempre, a ria está sempre lá de fora, perto das eiras. Em todas elas, por aí fora, mesmo as destruídas, estão lá. E eram barcos. Era com os barcos saleiros. Ou mercantéis. É o mesmo barco. Só que o mercantel era o barco de mercadorias. O saleiro só tem no bordo em cima uma falca, que é umas tábuas que são vedadas com uma lona por baixo, que era para levar mais sal. E esses barcos em tempos, no tempo do Grêmio, que houve um controle na ria toda, havia o Grêmio dos marnotes, e o barco era aferido. O barco então punha-lhe as 10 toneladas dentro e depois marcavam nos bordos, era um traço e uma coisa assim, e a água tinha, quando estava carregado, tinha de andar a lamber ali aquele sítio, daquele risco, mas levavam multa. Onde andei lá naquela marinha é lá muito perto de São Jacinto. Tem uma cal muito grande, muito larga, que era onde os barcos iam para o norte, para o Var. Vinham carregar e então eu de tarde lá da minha marinha víamos 5, 6, 10 barcos com aqueles panos enormes que eles tinham e via-se, era impressionante. Era preciso uma lancha para os acompanhar e carregados, como já iam para cima, iam com 10, 12 toneladas dentro do barco. E aqueles panos, quando eles tombavam, via-se os mastros, os mastros que seguravam a vela a vergar, os panos brancos a irem para ali acima, tocados com o vento, era impressionante, era lindo. E continuo a dizer coisas que eu vi, porque 270 marinhas nesta área toda por aqui fora, que normalmente era aqui nesta direção, a uns quilómetros largos, lá no meio da ria, era uma beleza impar de montes de sal, sei lá. As marinhas faziam ligação umas com as outras, por cima dos muros. Havia sempre acesso a pé. Mas é claro, há uns canais que era preciso atravessar. Por exemplo, sabe onde era a antiga lota? Sim. Aquele canal largo que está ali. Ali tínhamos uma bateira. Mais lá ao fundo da lota, tínhamos uma bateira. E atravessávamos com o pessoal para o outro lado. E depois dali era a pé. Eu cheguei a ver assim,
100, 200 metros de pessoal, todos seguidos, depois cada um chegava, dividia-se, cada um ia para a sua, mas aquilo havia lá muitas marinhas. Mas lá no centro da ria, essas é que eram marinhas para fazer, eram fábricas, era duro, mesmo duro trabalhar lá. E estas marinhas eram muito fracas, e porquê é que eram mais fracas? Porque as águas doces mantinham-se aqui, era raro a água salgada, lá é perto do mar, a água era salgada e elas eram muito valentes, faziam muito sal. Em 3 eiras daquelas, eu chegava a pôr lá, em cada uma, 150 toneladas. Pensar que chegámos a fazer nesta salina, quando o meu pai e noutros anos, chegámos a fazer 330 toneladas aqui. Nós agora não passamos dos 6, das 60, 70, o verão não dá para mais, mas chegámos a fazer no ano 330 toneladas, reparem bem a diferença, fazia-se. E outra coisa, é o valor da tonelada, hoje é o mesmo que estava há 30 anos atrás, tem o mesmo preço, mas é triste vermos o salgado. Mas eu não me espanta que isto aconteça e que vá acabar o restinho, os poucos que estão, somos nós, mais 2 ou 3 aí, das mesmas idades, na casa dos 60, 60 e tal. Quando nós acabarmos, acabou. Porque 270 estão 8 a funcionar, portanto, vai acabar tudo isto. Porque, que eu saiba, na história de Aveiro, o ex-libris da cidade foi o sal. Era uma vila, tornou-se uma cidade à conta do sal.